Eu sou, acho que o único candidato militar que tem projetos para a Polícia Militar, mas também para outros aspectos. Eu também sou professor, eu quero atuar principalmente na educação. Como? Eu conheço a Secretaria de Educação muito bem. A Secretaria de Educação de São Paulo é a terceira maior empresa do mundo. Não falei errado, é a terceira maior empresa do mundo. Em gastos e funcionários? Exatamente, em termos de estrutura. Isso compreende efetivo, gasto, orçamento, etc. E o que acontece? É uma estrutura muito inchada e que funciona justamente para fazer idiotização de alunos, né? Doutrinação ideológica, questões de gênero, e eu quero atuar principalmente na fiscalização. Então eu tenho certeza que você, pai, mãe, que tem seu filho em idade escolar, não quer que o teu filho vá para a escola ser doutrinado por um professor comunista. Não quer que o teu filho vá para a escola ou tua filha falar de sexologia, de sexo, de questões de gênero. Quer que ele vá lá para aprender português, matemática, né? As matérias acadêmicas, é isso que você quer, mas em grande parte não é isso que ocorre. E é isso que eu quero atuar principalmente na fiscalização, para que o aluno em sala de aula não seja doutrinado, nem idiotizado e muito menos tenha a questão de ideologia de gênero imposta para ele, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas na educação. Por exemplo, falando dos professores, né? Eu também sou professor. O professor, ele é desvalorizado aqui em São Paulo em todos os aspectos. Se você pegar a estrutura da Secretaria de Educação, você vai ver que tem os professores, você tem os coordenadores pedagógicos, diretores, outros funcionários ali, inspetores e tudo mais, né? Mas você tem acima de toda essa estrutura, que é quem está na base, que é quem lida com o aluno, você tem altos cargos, que são cargos de comissão, altos cargos comissionados, com altíssimos salários, acima de 20 mil reais, e que são de escolha, né? São cargos políticos. Estão lá por indicação. O governador ou o secretário vai lá e indica. E geralmente são pessoas que não têm sequer o ensino médio. Tem pessoas que têm ensino fundamental e que estão ali ganhando 20, 25 mil reais e que estão acima, dando diretrizes para professores, coordenadores pedagógicos, diretores. Ou seja, olha o problema que nós temos na educação. Diretor escolar, às vezes a diretora estudou 8, 10 anos para estar naquela posição, deu aula há 30 anos, é uma pessoa altamente técnica, competente, sabe o que faz e está recebendo ordem de alguém que sequer tem um ensino médio e que está naquele cargo dando ordens para ela só por conchavo político. Eu quero mudar essa situação. Eu vou propor um projeto de lei, só para concluir, que estipule a designação desses funcionários por critério técnico e que eles tenham ali a formação necessária para desempenhar aquela função, tá? Então esse é um grande problema oriundo dentro da educação, né? Não é todos os problemas, né? É um dos problemas. Outro problema, quer ver? A questão do Grêmio Estudantil. Todo mundo acha que é uma beleza, é uma maravilha o Grêmio Estudantil. Balela, não serve para nada. O Grêmio Estudantil só tira o aluno de sala de aula, né? Ele, enquanto está lá fazendo as atribuições do Grêmio, não está tendo aula, fica pulando de sala em sala, atrapalhando a aula dos outros alunos que querem estudar, dos outros professores. E mais, o Grêmio Estudantil é financiado e mantido pela ONG Sou da Paz, que por sua vez é financiado por uma ONG globalista, que tem claros interesses e intuitos doutrinatórios em sala de aula. Então, para finalizar a questão da educação, eu quero atuar principalmente na questão de fiscalização, tá? E falando de projetos concretos, eu tenho um especificamente que é justamente para as crianças especiais, né? Então, o que acontece? Algumas crianças que são especiais e que frequentam a escola, como outros alunos normais, vamos colocar assim, e às vezes tem dificuldade, né? Você pega uma criança autista, por exemplo, de vez em quando ela tem um comportamento ali que não é normal. Esse comportamento, muitas vezes, nem o professor sabe lidar com ele, as outras crianças menos ainda. Então, o que acontece? Existe uma lei que obriga as escolas a terem profissionais capacitados para lidar com essas crianças. Essa lei, em grande parte, ela não é cumprida, não é fiscalizada. Eu vou fiscalizar. Eu vou estar em cima e vou cobrar que essa lei seja cumprida à risca. E se for necessário, eu vou até propor um novo projeto de lei, porque as crianças especiais estão sendo negligenciadas. Eu recebo, Rico e Marques, várias reclamações de mães que têm filhos especiais e que o pavor delas é quando o filho está na escola. Porque eles não sabem como que vai ser a aceitação dos outros alunos, de comportamento até dos professores em relação ao filho delas, que eventualmente vai ter um comportamento tido como anormal, só por serem especiais.
Então é isso, eu duvido algum outro candidato ter tanta base e proposta na educação quanto eu. Interessante você falar dessa parte de fiscalização, porque... Não, é que eu ia falar aquela do documentário que você falou dos cargos por indicação. Ah, sim. Aí você falou, um cara que muitas vezes não é capacitado, às vezes nem tem um ensino médio completo, dando ordens, pautando o que vai ser feito dentro de uma escola. Exato. Eu ia falar, ou servindo de ponte pra alguém, né? Mais do ou que passando isso. recados. O cara tá acima não só da escola, mas às vezes de uma diretoria de ensino toda. Sim. Entendeu? Um cara que não tem nenhum ensino médio... ele tá ali fazendo as coisas de alguém. Exatamente. Às vezes tá mandando em todas as escolas de uma cidade. Você pega a cidade do interior aí, tem um cara que cuida dali. Sim. Às vezes o cara não tem nem o ensino médio. Perfeito. Dois pontos, né? O primeiro, se é uma das maiores empresas do mundo, tanto em efetivo quanto em recursos, talvez até por conta desses cargos comissionados, há uma destinação equivocada de recursos. Total. Porque se você não tem aquele profissional lá para cuidar, né, da criança ou adolescente com alguma especialidade, né? É porque você não contratou. E como, tem o dinheiro, né? Por que não contratou? Tem o dinheiro, tem a vaga. Então, a fiscalização do deputado, nesse sentido, é muito interessante, porque o dinheiro vai para a educação de qualquer jeito, né? Sim. Não tem nenhum... Exato. Não tem como barrar isso, e, aliás, nem deveria, mas a fiscalização do uso devido do recurso é uma função do deputado que tem que ser exercida com muito mais... esforço, não. Tem que ser... A lei existe. Tem que ser exercida. Muito tem que ser exercida. Aqui. Só antes de você ler, tem que ser exercida porque ninguém exerce isso aí. Quem é que fiscaliza a educação? Quem é que vai mexer nesse vespeiro? Primeiro, ninguém conhece. Ninguém nunca teve lá. Eu dei aula em sala de aula. Eu sei o que é, o que o professor sente na pele. Já fui aluno, né? Então também sei. Já dei aula em cursinho, eu sei o que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser fiscalizado, eu sei onde o calo aperta. Nenhum candidato, ou vou até ser mais atrevido aqui, nenhum deputado de mandato sabe, eu sei. E eu vou atuar para corrigir essas patifarias que acontecem aqui. Agora, o que você falou é muito importante. Vem recurso, vem muito recurso, e é por isso que o PSDB se assemelha tanto ao PT. Porque o PT sempre investiu muito em educação, mas só que esse dinheiro era muito mal utilizado. É por isso que a educação no Brasil sempre foi péssima. São Paulo não é nada diferente disso. Se assemelha em tudo com o PSDB. Perfeito. A Lu Marsola, boa noite, Lu. Obrigado aí pela participação. Ela só comentou que o comportamento do autista pode não ser comum, mas é normal dentro do universo dele. Perfeito. É por isso que eu falei entre aspas, né, Lu? Às vezes é tido como anormal. Normal, né? Exatamente. Ele precisa ser tratado dentro da normalidade, né? Certo. E agora... Posso complementar? Porque eu falei, né, duas coisas que eu ia pontuar. Essa e uma questão que foi trazida por um integrante da sua equipe aí. A gente soube antes do podcast que eu não sabia, né? Certo. Após aquela situação de Suzano, né, na escola de Suzano, né, aquele ataque do próprio aluno, né? Que houve ali uma atuação muito rápida da polícia militar. Claro, infelizmente teve perdas, mas a gente tem relatos de policial militar de folga que colocou o colete por cima da roupa e entrou na escola para salvar as crianças da melhor maneira que fosse possível, né? Sim. E houve uma reação dentro da Secretaria de Educação em relação a essa atuação da polícia, e a partir de então, né, foi criado essa função aí de policial militar aposentado servindo dentro da Secretaria de Educação para aproximar a segurança pública e educação, né? Então você vê que tudo acaba ficando interligado, né? Achei muito interessante essa informação, que eu não tinha noção. Me parece que são 90 e poucos, se eu passei a informação correta, né, do que ele me falou, são 90 e poucos no estado, né, que faz esse trabalho. É um projeto interessante, é um projeto piloto, ou seja, tá começando agora, né, ali em Jundiaí região, né, tem também ali em Suzano, mas que infelizmente não partiu do governo, não partiu do PSDB isso aí, tá? Não posso falar de quem partiu, tá? Não falei com o devido órgão aí, não posso falar de quem partiu, mas o que eu posso afirmar não partiu do PSDB, não partiu do governo, não partiu do Dória, não partiu do Rodrigo Garcia. Partiu das pessoas ali da Secretaria. Não partiu de ninguém de dentro do governo, mas é um projeto muito interessante. Eu tenho conversado com a pessoa que trabalha nesse projeto e a intenção é propor isso aí no âmbito legislativo para ampliar, né? O ProERD, por exemplo, que é um programa muito bom, poderia ser usado como espelho para a gente implementar algo nesse sentido aí. Utilizar, seja profissionais da ativa, em horário de folga, por exemplo, né? Ou profissionais que têm capacidade, de repente são técnicos para isso, como é o meu caso. Eu sou professor, sou licenciado, eu poderia atuar ali nesse segmento, né? Ou então, profissionais aposentados. Pegar os aposentados ali, que muitas vezes ficam no marasmo, né? Gostariam de ainda contribuir com a sociedade, e essa é uma excelente oportunidade. Novamente, toda ação pública, todo ato público deve remeter-se ao interesse público. E é total nesse caso.